Você fala em línguas estranhas? Você já recebeu o batismo com o Espírito Santo e teve a evidência do falar em línguas? Olha a importância dessa ferramenta espiritual que nós devemos usar, nós devemos nos dedicar e colocar essa atividade espiritual como algo prioritário nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que necessariamente todas as pessoas batizadas com o Espírito Santo falam em línguas. Posso até trazer um outro vídeo aqui para falar especificamente a respeito. Mas hoje, nessa oração da noite, eu quero falar um pouquinho disso, até porque eu tenho orado nesses dias, me dedicado um pouco mais em cima dessa ferramenta, e quando eu começo a praticar mais, eu logo percebo os benefícios, os frutos. E deixa eu compartilhar então um pouquinho com você aqui. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Coloca aqui nos comentários os pedidos de oração de vocês, pois estou aqui com essa missão de interceder pela vida de vocês. E quando nós falamos de pedidos de oração, não há por que haver nenhum constrangimento nisso. Você tem que ter essa liberdade de escrever aqui, não tem que ter vergonha. Todos nós somos necessitados de oração. Ore por mim, eu tenho necessidade de oração, ok? Mas deixa eu te abençoar aqui com um texto bíblico. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Gente, a oração em línguas, ela muitas vezes, por ser incompreendida, por ser uma atividade que a nossa mente humana não tem controle, o nosso cérebro, ele quer estar por dentro de tudo o que acontece conosco. Então as línguas, ele não tem controle. É interessante você pensar, não é uma língua que você aprende, é uma língua que surge na tua mente e você fala. Quem fala é você. Mas essa língua, ela nasce do teu espírito nascido de novo. Quando, na obra da salvação, quando nós somos salvos, queridos, o nosso espírito, nós estávamos, a Bíblia fala, mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Então você ressuscitou, você tinha um espírito morto. Hoje, você tem um espírito. Aliás, a Bíblia fala que nós somos um espírito, Tessalonicenses 5:23. Temos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu creio sim na diferença de alma e espírito. O escritor aos Hebreus também fala, a respeito da palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir. Aí ele fala assim, dividir alma e espírito, juntas e medula. Então o teu espírito é a parte que se relaciona com Deus. Amém, gente? Então veja bem, você tem um espírito nascido de novo. E esse espírito, ele é o local da morada de Deus. E quando o Espírito Santo vem morar em nós, ele vem e traz uma linguagem do céu, uma linguagem de oração, para ser usada principalmente, meus amigos, no nosso tempo devocional. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele traz esse ensino ali para a igreja de Corinto, quando você estuda primeiro aos Coríntios capítulo 14, e ali Paulo ensina aquela igreja no uso dos dons espirituais, porque eles praticamente abusavam do dom de línguas. E eles usavam o dom de línguas em momentos desnecessários. Enfim, dom de línguas não é para ficar orando. É mesmo aqui nos vídeos, viu, pessoal? Às vezes eu estou orando com vocês aqui, eu começo a falar em línguas. O correto é não fazer isso. A Bíblia ensina que eu só posso fazer isso se depois disso eu tiver a interpretação das línguas, Então, enfim,
Porque aquele que fala em outras línguas, diz a Bíblia, ninguém o entende, ninguém. Em espírito ele está falando mistérios, ele só fala a Deus. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, diz a Bíblia, fala a Deus. Então é uma linguagem que só Deus vai entender. E você sim pode orar para que você possa interpretar as línguas, ter a interpretação, certo? Isso aqui dá, enfim, dá um seminário para falar só sobre esse assunto. Eu quero dar uma pincelada aqui contigo hoje. Mas veja bem, pessoal, embora o apóstolo Paulo tenha ensinado, meio que cortado as asinhas dos irmãos lá de Corinto, da igreja de Corinto, ele falou que é melhor que eles profetizem do que saem falando em língua aí e tal. Mas Paulo não falou, não, ele disse, não vamos proibir que vocês falem em línguas, é que tem que saber falar do momento certo. Ele falou assim, dou graças ao meu Deus, porque eu falo em outras línguas muito mais do que todos vocês. Gente, olha só, se o apóstolo Paulo tratasse as línguas como nós tratamos muitas vezes, pelo fato de nós darmos pouca importância para isso, ele não falaria tanto em línguas como ele falou. Entende? Se o Paulo, o homem de Deus naquele nível, se ele se dedicava, não é nem gastar, é dedicação ao dom de línguas, mais do que todo mundo lá, e olha que aquela igreja, parecia que era uma igreja barulhenta, uma igreja que orava muito em línguas. Paulo falou, peraí, eu oro mais que qualquer um aqui. Então quer dizer que era algo importante, né, gente? Então, pessoal, veja bem, nós precisamos dar vazão a isso, nós precisamos usar. E o que acontece quando você fala em línguas? A própria Bíblia disse, você está falando a Deus. E em espírito você está falando mistérios. A Bíblia fala, aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. E essa palavra edifica-se, ela tem o sentido de como se fosse um celular. Sabe a bateria do celular, quando precisa de dar uma carga extra? É a mesma coisa. Quando você gasta um tempo orando em línguas, e aí tem um tempo que é suficiente. O celular, enfim, tem aí o tempo dele para dar uma carga completa, Então você acha que é normal você usar o celular está ali com 10% de bateria, você espera só dar 30% para poder sair e ficar o dia todo? Não vai aguentar, gente? É a mesma coisa com a vida espiritual. Muitas vezes nós estamos com as baterias espirituais descarregadas e a gente quer dar só uma carguinha para ver se... só para dar conta É o que acontece hoje. Aí a gente vive uma vida espiritual fraca. Por quê? Porque não tem o nível de carga ideal. Então, vamos lá. Esse texto que nós lemos aqui. O Espírito, Paulo está falando assim, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Olha o porquê das línguas. Primeiro, você tem fraquezas, eu tenho fraquezas. Muitas das nossas fraquezas, inclusive, são as orações que nós pedimos aqui, mas não é só isso. Nós temos fraquezas da carne. Nós temos obstáculos da nossa carne que muitas vezes nós não conseguimos transpor. Então, de repente, a tua fraqueza é um pecado que você não consegue abandonar. De repente, é um problema sério nas tuas finanças, nas tuas emoções, é um problema sério na tua família. E aí, diante desse problema, você nem sabe como orar, nem sabe como pedir. Mas a Bíblia está falando que é o Espírito Santo, ele está te assistindo, ele conhece as tuas fraquezas. E você nem sabe orar, mas ele sabe. Aí o texto fala, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você ora em outras línguas, você está permitindo que o Espírito Santo, que conhece as tuas fraquezas e que sabe muito bem qual o caminho, qual a estratégia para tirar você desse problema, você está permitindo que ele entre em ação orando por você. Aí eu te faço uma pergunta. Se o Espírito Santo fizer uma oração por você, ele falar para Deus assim, meu Deus, olha aqui essa minha filha, esse meu filho, o problema dessa pessoa, olha a fraqueza dele e dela, está acima para ele, não está acima, mas ele se vê diante da fraqueza muito diminuído, ele se vê assim, está acima das minhas forças, tira ele disso. Você acha que Deus vai negar um pedido do Espírito Santo? Então vamos orar em línguas, queridos. E quando a gente ora em línguas, depois eu vou entrar um pouco mais nisso nesses dias aqui.
Mas, enfim, ora em línguas. Quando você ora, você está permitindo que o maior intercessor, ele interceda por você. Deixa ele orar por você. E tudo vai dar certo. E todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Amém? Então, se você não fala em outras línguas ainda, receba o dom de línguas. Você pode falar em línguas o tempo todo. A Bíblia fala, apóstolo Paulo. Eu vou entrando um pouco mais nisso depois, né? Pra gente ter. Inclusive, vamos fazer uma série aqui sobre a oração em línguas. Eu tenho até vídeos aqui antigos no canal onde eu falo mais a respeito. Mas é um assunto que nós sempre precisamos tocar para que sejamos encorajados a orar. Deixa eu orar então pela tua vida. Poderoso Espírito Santo, vem sobre nós. Venha nos guiar. Espírito Santo, Tu és aquele que nos assiste nas nossas fraquezas. O Senhor conhece em detalhes aquilo que está no nosso coração. Coisas que nem a gente sabe que existem. O Senhor sabe. Então agora visita-nos. Aprofunda a Tua obra nas nossas vidas. Espírito de Deus, ajuda-nos. Nesses próximos dias nós vamos orar em outras línguas, como nunca antes, para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor seja de fato a nossa prioridade. Lá comanda Rome cantane asso, eme cantaba alamas ono se remai. Espírito Santo, conduza, direciona as nossas vidas. Direciona, edifica-nos. Vem construir coisas novas nas nossas vidas. Eu te peço no nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa que está aqui comigo. Declara a tua mão, declara a tua paz sobre a vida dela agora, no nome de Jesus. Amém, gente. Eu vou ficando por aqui para não estender muito. Pai, cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nesse vídeo, ó meu Deus, venha, responda, abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amanhã, que é o dia da eleição, o tempo todo orando em línguas, o tempo todo. Gaste o tempo todo. Deixa o Espírito Santo orar através de você. A oração em línguas, muitas vezes também, Deus se move em intercessão por outras causas. Então deixa Deus usar você, tá bom? Deus abençoe, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês.